Olá, olá, seres brincantes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Repensar as Infâncias, ao vivo hoje aqui na Habla FM, como estamos a cada 15 dias, às sextas-feiras, nesse nosso encontro, para conversar sobre as infâncias, pensar sobre diferentes aspectos que compõem, né, ser criança nesse nosso contexto atual. E é com muita alegria que eu me encontro com vocês novamente, essa audiência que tem trazido muitas perguntas interessantes, muitos comentários sensíveis, que tem colaborado para que os nossos programas, os nossos episódios sejam cada vez feitos com maior qualidade e atendendo à expectativa de vocês. Todo esse trabalho que é pensado por nós, da Brincaê, por mim, Daniele Gross, são a favor das infâncias. E vocês que estão aqui com a gente são guardiões dessas infâncias também. E é por isso que a gente faz isso com muito cuidado, com muito carinho, pensando cuidadosamente todos os nossos convidados que vão estar aqui para levar até vocês reflexões, aquelas pílulas de questionamentos, provocações, para a gente seguir pensando. Eu acho que esse é o principal caminho, que nós nunca paremos de pensar sobre o que representam as infâncias para nós. Quem são essas crianças que estão junto com a gente? O que elas pensam? O que elas fazem? Como elas constroem tudo o que constroem? Então, é um caminho de busca constante. Então, estar aqui representa que vocês também estão nessa jornada, nesse nosso movimento pelo brincar e nosso movimento pelas infâncias. Que alegria ter vocês aqui. E eu quero contar também uma coisinha para vocês. Nós estamos no mês especial na Brincaê, com uma promoção com bastante desconto lá no nosso site. E quem compra os nossos produtos, quem nos acompanha, ajuda a manter, inclusive, esse programa, esses episódios do Repensar as Infâncias. Então, acessem www.somosbrincaê.com.br e confiram toda a gama, né, de produtos que vocês podem estar levando essas mensagens das infâncias também para os contextos de vocês. E sem mais delongas, não vou me estender aqui falando muito mais, porque eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito querida que está aqui comigo hoje, veio trazer um verde todo especial para o nosso estúdio. Uma amiga querida, uma profissional que eu admiro bastante. E como eu falo para vocês aqui toda semana, eu tenho muita sorte de estar aqui em Curitiba, porque aqui em Curitiba, gente, tem tanta gente boa que pode nos ajudar a pensar sobre as infâncias. Então eu tô aqui, ó, procurando todas essas pessoas, trazendo aqui para o Repensar as Infâncias. E hoje quem está com a gente é a Ana Paula Pamplona. Gente, vocês não sabem quem é essa pessoa. Ou vocês já sabem, né? A Ana, ela é uma profissional muito completa. Ela é uma profissional que trabalha com as infâncias já há muitos anos. Ela tem se mobilizado e se movimentado para se aperfeiçoar no seu trabalho na educação infantil como coordenadora pedagógica e também se movimentado a ajudar famílias a pensarem sobre como acontecem os processos de aprender das crianças. Então, é uma honra, Ana, te receber aqui hoje. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite, mesmo aqui a gente estando no meio de um feriado prolongado, que a gente poderia estar descansando, mas a Ana não. Ana veio, gente, com toda essa generosidade. Então, Ana, obrigada demais pela sua companhia, pela sua presença. Eu tô realmente emocionada. Que bom a gente poder se emocionar, né? É uma alegria estar aqui. Oi, pessoal, bom dia. Ou boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Exato. É uma verdadeira honra, né? Estar aqui, ter recebido esse convite. Eu acho que construir essa coreografia mesmo, é uma dança que a gente vai construindo juntas com muitas pessoas que estão em busca de trazer mais evidência para as infâncias, né? Que a gente possa pensar sobre o lugar das crianças, os lugares, né? Porque são muito plurais. Os nossos lugares também, como adultos, acompanhando e dando suporte para que as crianças possam crescer de modo cada vez mais saudável, né? Com a potência que elas têm para
mostrar para todo mundo. Então, esse é o nosso papel. Então, é com muita alegria que eu tô aqui hoje, trazendo muito verde, então, Ai, adorei, que combina com o teu rosa também, Exato, né? tá todo Que a gente colorido esse possa estúdio hoje. pensar com muitas cores, Que né, hoje. bom, que bom. E o episódio de hoje traz uma pergunta que, sinceramente, gente, muda tudo, assim, muda tudo. Eu vim hoje no caminho pensando em tantas outras coisas, lembrando do nosso querido Paulo Freire, né? Então, Aham. e a pergunta é a seguinte: o título, né, o tema da nossa conversa é uma grande pergunta. E se alfabetizar for ampliar mundos e não apenas decodificar letras? Olha, gente, que profundo. Sugestão da Ana. Sugestão, né, dessa potência de pessoa que vocês vão ter a honra de ouvir aqui junto comigo, né? Porque alfabetizar não é só juntar letras, como a gente, né, ouve ou é acostumado a pensar e nunca parou para pensar de outra maneira, né? E então alfabetizar tem um pano de fundo aí que é muito maior, um sentido que é muito maior, né? E a gente tá falando aqui da perspectiva de ler o mundo, né? Então, lembrando do nosso querido Paulo Freire, né? Ele nos alertava, nos contou, né? Escreveu as suas cartas, dizendo que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? De compreender essas relações, de se expressar em múltiplas linguagens, de se alfabetizar nessas múltiplas linguagens, nas emoções, no corpo, nas artes, no digital, né? Nas possibilidades de ampliar essa visão, né? Para o mundo, de estar nesse mundo que nos recebe, que recebe essas crianças, né? E que a gente tem aí todo essa responsabilidade, né? De cuidar para que essa chegada delas aconteça com bastante intencionalidade, né? E respeito para aquilo que é de direito das crianças. Então, Ana, eu vou começar fazendo a pergunta-chave aqui do programa. E eu quero que você conte, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que adulta é você na relação com as infâncias? Todo mundo adora essa pergunta, e eu também adorei. E eu vou engatar aqui, já que você falou do Paulo Freire, né? E ele é uma grande fonte pra gente, né? Sempre será. Na perspectiva do inacabamento do ser, né? Então, assim, sou uma adulta também inacabada, sempre em transformação, né? E eu acredito que pouco a pouco, ao longo desses 20 anos me relacionando com as infâncias e com pessoas que pensam as infâncias, hoje a adulta que eu sou, ela celebra mais do que nunca as perguntas. E eu acredito que isso é um grande desafio para nós adultos, que estamos sempre acostumados e desejamos esse lugar de certezas, de respostas, né? Que são permeadas também por uma postura de controle, de muita guiança. Então, celebrar as perguntas, eu acredito que eu faço muito isso e defendo essa ideia. É tanto celebrar as perguntas das crianças, né? Que estão fazendo estreias, inaugurando o mundo todos os dias, mas também as perguntas dos adultos ao olhar para essas crianças. Quem são essas crianças? O que elas gostam de fazer? Como elas aprendem, né? Tantas perguntas que você usou começando essa conversa hoje. Então, hoje eu sou uma adulta que celebra as perguntas junto com as crianças e junto com outros adultos. E essa foi uma aprendizagem muito importante para mim, né? E faço isso todos os dias, atuando como coordenadora pedagógica, né? Num processo de certificação internacional também, que foi altamente desafiador, né? Dentro de uma abordagem participativa, com a qual a gente dialoga muito. Atuando como psicopedagoga também, dentro da escola e dando esse suporte para as famílias. Mas sempre por meio das perguntas, né? Que elas devem ser o nosso motor de vida. Ah, Né? que bonito, né? Pensar essa perspectiva do inacabamento do ser, né? É de uma beleza, de um lugar, assim, também de humildade, né? Frente ao mundo, frente às respostas que a gente não precisa ter, ou a gente às vezes coloca, né? Essa necessidade, essa urgência de ter que dar conta de tudo, resolver tudo, né? Nesse modelo de sociedade que a gente vive, né? Imersa nessa cultura, né? Então, a gente não é um ser humano descolado da nossa cultura, né? Muitas coisas nos convidam para que a gente não explore, né? Essa pedagogia das perguntas, vamos dizer assim, né? Mas o refinamento, né, dos teus estudos, o refinamento do teu olhar, as relações que você tem feito, né? Tudo que você tem tecido na tua vida profissional, né?
colocam você nesse lugar também muito generoso de poder se nomear essa profissional inacabada, esse ser humano inacabado, né, em constante processo de se sentir feliz, contemplada, né, com as perguntas, com a construção das perguntas dos outros, né. Então que aula que eu já recebi aqui só nessa tua primeira apresentação, Ana. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a gente pensar sobre essa temática da alfabetização. Né, que, como eu falei aqui na introdução, né, quando a gente fala em alfabetização, quando as famílias se deparam com a inserção do seu filho no ensino fundamental, que vai começar o processo de alfabetização, né, ou as professoras em início de carreira, ai meu Deus, se eu pegar uma turma de alfabetização, o que eu vou fazer, né? Então, esse termo, né, ele acaba trazendo aí um certo peso, digamos assim, né, por talvez a Sim. gente não entender mais aprofundadamente, né, e pensar essa relação de que a alfabetização tem a ver com lápis, papel, letras, né, cópias de pessoas, né, que viveram e não tiveram oportunidade ainda de se perguntarem, né, sobre esse processo, enfim. A gente tem, né, esse imaginário, né, de que a Sim. alfabetização está relacionado a algumas coisas, né, únicas. Mas quando a gente começa a adentrar, a pensar essa criança numa outra perspectiva, né, de que criança é essa, que sujeito se alfabetizará, que criança é essa que vive nesse universo, né, letrado e nesse universo que precisa ser explorado, conquistado e conhecido, muda também a nossa concepção do que é aprender, né? Então a gente Uhum. olha para uma criança de um outro jeito, a gente começa a entender outras formas que existem dela aprender. E o que significa a gente reconhecer uma criança a partir dessa outra perspectiva? Dessa perspectiva de que a criança é um sujeito potente e que não existe um único caminho a ser seguido para ela conhecer esse mundo. E que bom que não existe só um caminho, né? É porque, nessa perspectiva do inacabamento do ser, da transformação, a gente vê todos os sujeitos assim, né? E nós recebemos uma educação onde só havia um caminho, Uhum. né? Um jeito certo de fazer, um jeito certo de pensar. E o papel do professor, o papel das pessoas que educavam era mostrar esse caminho, nos dar essa guiança. Então, a partir do momento que a gente inverte essa ótica, então a gente está partindo de um pressuposto de que essa criança é muito capaz. Uhum. Ela já age no mundo, constrói cultura, tem história, desejos, vontades, pensamentos. Isso é considerar uma criança como um sujeito potente, né? Então, ela é sujeito e se transforma sujeito e já chega nesses momentos de aprendizagem com muita informação, com muita bagagem. Uhum. E essa compreensão de criança, de quem é essa criança, faz a gente colocar uma outra lente para quem deve ser esse adulto também, né? Uhum. Que é também um adulto potente, que apresenta caminhos, né? Que pensa, quando a gente fala nessas múltiplas linguagens, né? O que são essas múltiplas linguagens? Entender que cada sujeito encontra o seu modo muito próprio, mesmo dentro de um ambiente que é cheio de provocações, cheio de perguntas, né? Cada criança vai percorrer uma trajetória, vai construir uma rota cognitiva que é muito única e que Uhum. parte das suas experiências e do seu modo de se colocar no mundo, né? Uhum. Então, compreender essa criança como um sujeito potente, que já constrói cultura, que já elabora hipóteses e pensamentos, é também compreender o papel do adulto de um modo diferente, Uhum. né? Então, acho que essa é uma grande virada de chave. Sim. E quando a gente pensa nesse fenômeno, né, de alfabetização, né? Vou tratar como um fenômeno, né? De É um um evento, né? evento, né? Um evento que parece que acontece só em determinado momento da vida. Exato. Então conta pra gente como que esse processo ele vai se construindo à medida que esse sujeito se constrói um sujeito, né? Uhum, Na relação e no contato com essas diferentes linguagens a que ele, né, tem oportunidade, né, de ser exposto. E são as diferentes oportunidades, porque temos uhum. diferentes infâncias, né, diferentes crianças. Mas como que esse processo, né, de se alfabetizar, ele integra esse sujeito, né, e não Uhum. se dá somente em um determinado momento, né,
que construto é esse, né? De quando a gente entende, né, a criança nessa perspectiva, dessa criança que pensa, que levanta hipóteses, que pergunta, como se dá, né, esse processo. Uhum. Bom, se a gente pensar especificamente sobre esse evento da aquisição da linguagem escrita, que é essa construção de uma intimidade com a palavra, né? E a gente pensar nessa palavra atravessando toda a vida e toda a história desse sujeito, como um processo de alfabetização, né, Dani? Sim. Então, seja a palavra que é uma palavra cantada, que chega para essa criança desde bebê, com as cantigas da mãe, né? Ou do pai, ou dos seus cuidadores, né? Seja essa palavra que é uma palavra que também é escutada, que é uma palavra narrada, na contação de histórias, né? Porque nós somos feitos de narrativas. As narrativas atravessam, né, a nossa vida ao longo dos anos. A gente sempre tem uma boa história para contar, né? Isso nos Que bom. aproxima, que bom. Então, existem muitos modos que essa palavra vai chegando para esse sujeito e fazendo parte da vida dele. Conforme a criança vai crescendo, aparecem também os jogos e as brincadeiras com as palavras, né? Eu lembro você mesma me contando certo dia sobre as brincadeiras que a Aurora gosta de fazer com as rimas, Sim. né? O nome da minha mãe que rima com, né, essa palavra. Então, toda essa construção de intimidade com a palavra e com a linguagem, ela é um processo de alfabetização que muitas vezes não é reconhecido e não é valorizado pelos adultos, né? Eu acho que a grande diferença é a gente assumir essa postura, assim, de legitimar, de atribuir valor, de trazer à tona com mais clareza e intencionalidade, né? Então, quanto mais palavras de qualidade, quanto mais repertórios, mais experiências com a palavra, com boas palavras fizerem parte, né? É fundamental para as crianças. E a gente entendendo daí aquilo que você falou, que o processo de alfabetização, ele não acontece somente quando a criança está sentada com o papel e com a caneta na mão, com o lápis na mão, porque a gente tem esse ideal, né? De que é assim que se dá a aprendizagem e não. Então, todas essas experiências que fazem parte da vida da criança fazem parte de um processo de alfabetização. Né? Ai, olha só. A gente tá indo por esse caminho, assim, né, que me mobiliza a pensar junto com vocês, que é de uma ampliação de visão, né? Então, é para isso, né? Acho que aqui a gente tem que se abrir para poder ampliar essas possibilidades de pensamento, né? Então, se a gente vai por esse lugar de desconstruir de que uma criança, ela não se alfabetiza naquele momento em que ela vai ser apresentada formalmente as letras, né, as sílabas, as diferentes formas, né, que muitas escolas, em diferentes abordagens, né, fazem com as crianças, a gente está aqui afirmando que o processo de inserção dessas crianças, de criação da intimidade, que eu acho essa palavra que a Ana falou na nossa última conversa também ficou ressoando em mim, de criar intimidade, né, com a palavra, é esse processo que se dá, né, desde o colo, né, do bebê na mãe, né, como a Ana acabou de nos contar aqui, né, as cantigas, enfim. Então, a gente tá entendendo que todo esse processo, ele é muito mais amplo do que esse momento de pressão que muitas vezes as crianças vivem quando vão fazer essa transição de educação infantil para fundamental, né, e eu imagino que você deva viver essas intensidades, né, das preocupações das famílias, puxa, né, mas o meu filho ainda não conhece o nome das letras, como é que vai ser, né, mas o meu filho ainda não escreve o nome dele, né? Que é o código, né? De se identificar nesse mundo, né? E como será que vai ser para conseguir se alfabetizar? E aí, quando a gente faz esses levantamentos de questões, enquanto adultos, a gente está desconsiderando toda essa bagagem de experiências que você está nos contando, que as crianças vão construindo, né, nessa relação com as palavras na vida, no cotidiano delas. Então, a gente está falando de uma coisa muito grande, de uma coisa muito mais ampla, né? E que se a gente consegue atribuir a importância a todo esse banho de linguagem que as crianças recebem, né, nesses primeiros anos de vida, antes de seguirem, né, para o seu ensino fundamental,
a gente, né, vai ter mudado a lente, como você falou. A gente vai ter Uhum. mudado a lente, né, de entender um pouquinho mais de como as crianças aprendem e vivem os seus processos, né, Ana? E assim, a gente tá falando também, talvez, de uma alfabetização que esteja muito forte na nossa mentalidade, que é essa alfabetização na relação de intimidade com as palavras, né? E eu queria que você trouxesse pra gente essa visão de que a alfabetização ela tem a ver com essa leitura de mundo, né? Uhum. Como a gente iniciou aqui, né? Que visão mais ampla é essa de alfabetização? As crianças se alfabetizam em quais linguagens? E como se Uhum. dá esses processos na educação infantil? É, a a escola fez muito isso com a gente, né. O Loris Malaguzzi, inclusive, nos provoca a pensar sobre isso, que a gente fragmentou essas aprendizagens, a gente fragmentou essa criança, né. Uhum. Então essa perspectiva também de pensar em múltiplas linguagens e pensar nessa leitura de mundo que é necessário fazer, é uma coisa de ampliar mesmo e considerar o sujeito na sua totalidade, né. É claro que dentro da escola, uma instituição responsável pelo processo de educação, a gente precisa de foco para olhar essas linguagens de modo separado, para acompanhar as aprendizagens das crianças. Mas essa separação é da lógica dos adultos. Para as crianças não existe essa separação de linguagens, né? Porque elas são únicas, estão vivendo, experimentando e descobrindo o mundo de modo inteiro, Uhum. né? E o que são essas linguagens e o que é fazer essa leitura de mundo, né? E se colocar no mundo. Então, a partir dessa perspectiva, eu posso usar, por exemplo, a lógica da aprendizagem da escrita, já que a gente está partindo dela, Uhum. né? Então, cada linguagem, assim como a linguagem escrita, tem o seu alfabeto próprio, né? Que a gente precisa ir se aproximando, E criando conhecendo, intimidade, que eu acho. criando intimidade. E por que que a gente precisa criar intimidade para poder amar? Né? Uhum. A gente não ama uma coisa se a gente não conhece ela, se a gente não tem intimidade com ela. E o nosso papel como adultos, que sim está apresentando alguns mundos para essas crianças, é fazer com que elas tenham intimidade com o maior número de linguagens possíveis. Então, a linguagem escrita e o alfabeto da linguagem escrita, ele vem com muita importância, sim. Então, a gente não desconsidera essa importância, mas ele está também combinado a essas outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem das emoções, a Uhum. linguagem da comida, né? A linguagem Sim, matemática, por que não a gente falar de sim. matemática? Porque tanto a escrita como a matemática têm um peso muito grande para a nossa sociedade, e que bom, né? Uhum, uhum. E se a gente for pensar nesses alfabetos, então, que são modos também de ir conhecendo o mundo e se colocando no mundo. Quando a gente pensa na linguagem da comida, conhecer texturas, diferenciar sabores, identificar o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Conseguir também encontrar palavras para descrever o que eu estou sentindo ao provar um alimento novo. Uhum. Perceber formas, cores diferentes de cada alimento. Isso é um processo de alfabetização da linguagem da comida. E que todos nós sujeitos fomos alfabetizados, né? E Uhum. somos constantemente alfabetizados. Assim como a linguagem das emoções. A gente reconhecer uma emoção diferente, saber nomeá-la, perceber o que acontece de diferente no nosso corpo quando a gente sente uma coisa Sim. diferente, né? Então, nós acreditamos que essas múltiplas linguagens elas são de direito das crianças, elas precisam ser vistas, consideradas, assim como também a linguagem escrita, né? Uhum. Então, cada linguagem com o seu alfabeto, fazendo parte de uma experiência de vida das crianças, né? E quando a gente pensa nessa integralidade, né, das crianças, essa inteireza, né, desse mundo que não está dividido em matérias, em disciplinas escolares, Uhum, né? O mundo, ele não nos apresenta, não nos é apresentado, né? Nesse uhum. formato, né? Da forma como a escola, né? Ao longo de toda a construção, né? Histórica da escola, as bases curriculares que compõem a escola, o mundo, ele não se apresenta dessa maneira pra gente, né? Então, tem aí o papel da escola, né? De promover essas integrações ao que o nosso jeito de viver a vida, mas ao mesmo tempo, às vezes, tomados por essa ansiedade, por esse histórico e por essas
necessidades de cumprir, né, determinados conteúdos, a gente acaba entrando nessa lógica na ação com as crianças, né? Querendo realmente separar essas linguagens e o modo como as crianças vão se relacionar, né, nessas linguagens. E esquecendo que as crianças, né, elas se apropriam desse mundo que lhes é apresentado, né, com a nossa intervenção, né, com o nosso cuidado, né? Mas eu não consigo imaginar, assim como a Tabata nos colocou aqui numa participação, a Tabata de Sorocaba, ela fala assim que a alfabetização ela pode acontecer sem lápis e papel. As atividades corporais, as brincadeiras, elas contam como leitura de mundo. Então, né, as crianças vivem, né, esse movimento, vivem a partir da sua curiosidade, experimentando tudo aquilo que lhes é apresentado. E nesse contato com esses saberes, com esses portadores da cultura, eles estão se alfabetizando. É isso, Ana? Vê se eu compreendi. Vê se é esse o caminho que a gente, né, tá querendo construir aqui. É muito mais do que compreendido, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que você fala de uma coisa que é esses portadores de cultura, né? Tem isso da gente apresentar, sim, a cultura para as crianças, mas entender que também elas são autoras. Elas são construtoras de cultura, né? Então, estar no mundo e se alfabetizar... Porque, assim, ler e escrever, todo mundo vai fazer um dia. A gente pode garantir isso. Porque nós estamos num mundo onde, ainda bem, que a palavra escrita tem esse valor e tem esse alto poder, tem essa função social, né? Mas nós vamos precisar dessa construção de cultura para ter suporte. O que a gente vai escrever? Sobre o quê? Para quem? Qual que é o sentido disso? Construir cultura é atribuir sentido ao mundo, né? E eu posso construir cultura como? Vivendo um jogo simbólico, brincando, desenhando, né? Por exemplo, se a gente for pensar numa brincadeira coletiva, que acontece, né? Antes, ainda mais nas ruas, nas praças, hoje mais em condomínios, nas escolas. Existe uma ordem, existe um jogo, existe uma regra, existem palavras ali sendo construídas e são vivas de cultura ali, né? E é isso que dá esse suporte para que a criança possa, quem sabe futuramente, ter essa estrutura de pensamento, essa organização de ideias, para quando se deparar com o alfabeto, né, da linguagem escrita convencional, poder utilizá-lo com complexidade. Então, essas experiências de vida e todo esse repertório cultural são fundamentais para que a criança possa depois acionar a linguagem escrita para construir mais cultura, para continuar pensando sobre as coisas do mundo. Então, a linguagem escrita ela não é o fim, né? Sim. Ela é mais um meio de construção de cultura também. Perfeito. E eu fico pensando nessa relação da construção desse texto que vem posteriormente, e o quanto isso reflete o sentido e os significados que foram sendo criados nessas experiências vividas pelas crianças, né? Eu tô lembrando aqui do meu processo, né, de entrada no primeiro ano, de começar a escrever, e eu lembro que a turma era convidada a copiar algumas frases, né, que já estavam prontas no quadro, ou a construir algumas frases a partir de 3 palavras, né? Então, tinha a palavra gato, a palavra preto e a palavra, sei lá, rua. E aí, nós éramos convidados a construir frases com essas palavras. Assim, eu fico pensando, puxa... que sentido, né, se atribui a práticas, assim, em que aquilo que eu escrevi não passou por dentro de mim, assim, né? Talvez ali em algum momento, eu tivesse relação com o gato, com a rua, e viesse algo da minha vida, da minha vivência. Mas não necessariamente, né, que a compreensão que a professora daquele momento, né, e não é uma crítica, é o momento mesmo, né, em que foi vivido, uma compreensão de que talvez aquele processo não tivesse implicando, né, as crianças a poderem escrever a partir de quem elas são, do que elas viveram, né, e mais relacionado a um ato mecânico, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente poder explorar sobre essa diferença, assim, né, do que se alfabetizar, a partir dessa perspectiva como um ato mecânico, né? De decodificar letras, de juntar letras, né? E de conseguir
desenhar, usar os códigos, né, para escrever uma palavra. E essa perspectiva, né, de alfabetização como um processo que evidencia mesmo as experiências vividas, né, quando se tem o que escrever, né, quando se tem sentido a se atribuir a algo que foi lido, o processo é outro, né, e a implicação, né, da criança, a implicação de quem está vivendo esse processo também é outro, né, então são 2 lugares e que, pensando, né, no público que está nos ouvindo, para que essa linguagem se torne, né, acessível, assim, de entender qual é a diferença, né, em um ato mecânico e um ato com sentido, um ato com significado, né, de viver essas aprendizagens. Que boa pergunta. Como todas, né? Muito bom, assim, a gente pensar. Primeira coisa que eu fiquei pensando quando você foi contando da tua experiência na escola, né? E quando a gente fala, inclusive nas camisetas da Brinca Aí a gente encontra isso, né? De que a infância é o chão que a gente vai pisar para sempre, né? É que ninguém dá o que não tem. A gente oferece o que a gente viveu. Então, provavelmente, a tua experiência te provoque a pensar, se você não tivesse tido a oportunidade de pesquisar, refletir sobre isso, sobre o que significa só reproduzir mecanicamente o ato de escrever, ou atribuir sentido a isso. Talvez, se você não tivesse tido a oportunidade de pensar, você apenas replicaria o que você viveu, né? Porque é isso, a gente dá o que a gente tem. Assim como repliquei nas minhas primeiras experiências como professora, Eu né? também, Então, porque são muitos anos, né? Quantas vezes a gente se deparou, assim, pedindo para as crianças reproduzirem muitas vezes a mesma palavra, né? Sem pensar sobre aquilo. Ou até mesmo essa questão do nome próprio, que a gente entendeu que o nome é tão importante para todas as crianças e a gente fica desesperado quando ela... Meu Deus, mas ainda não reconhece o nome. Ainda não reconhece as letras do nome, ou da mãe ou do pai. E vai dando uma angústia. E a gente aí aciona o que a gente recebeu. Que é isso de, opa, vamos forçar aqui para acontecer, né? Eu acredito que a grande diferença entre os 2 caminhos é justamente esse de como ele é trilhado, né? Porque as crianças vão reconhecer as letras, vão decifrar códigos, mas fazer isso a partir das suas próprias perguntas, a partir do seu desejo. E eu acho que num podcast que eu participei, que eu assisti, né, veio muito essa questão da pulsão de vida e do desejo, né? Então, aprender a ler e escrever com desejo, a partir das suas perguntas e de coisas que fazem sentido, é uma virada de chave, né? Como eu vou usar isso no meu cotidiano, como isso vai atravessar a minha vida. Porque esse ato mecânico também, ele é permeado por um jeito certo e um jeito errado de fazer. Imagine uma criança que está inaugurando em relação a essa linguagem escrita e que percebe que ela erra, porque ela vai errar muitas vezes. Porque o erro é o excelente caminho para a aprendizagem. Esse ato mecânico, ele vai demarcar fracasso, frustração, erro, porque não faz sentido para a criança. E aí que a gente vai se constituindo como sujeito inseguro, com medo de arriscar. Opa, tem o caminho certo. Em contrapartida, escrever a partir de situações, né, que façam sentido, como, por exemplo, mandar uma mensagem para um amigo para que ele venha brincar comigo no final de semana e escrever um bilhete junto com a minha mãe, né? É recheado de sentido, é uma pessoa que eu gosto. A palavra, ela vem carregada de emoção. Ela vem carregada, né? E por mais que a criança não esteja escrevendo ainda, o adulto pode ser o escriba e oferecendo, né, esse repertório para as crianças. Então, aqui mora o desejo, a paixão, a curiosidade, a possibilidade de escrever com sentido. É uma outra constituição de sujeito e que vai usar essa palavra de uma outra forma também. Sem medo de arriscar, com coragem, né? De testar suas ideias, suas hipóteses. Sim. Eu acho que essa é a grande diferença. É muito legal pensar isso e pensar nesse exemplo que você trouxe, né? Desse sentido que se dá a quando, né, se faz, quando se usa esse código e se verifica o processo, né? Ou vê a função social, né, dessa escrita, né? Então, eu vou escrever um bilhete, né, junto com a minha mãe, eu ainda não domino, né, todos os
os processos ainda para fazer meus riscos, mas eu desejo convidar um amigo para vir até a minha casa brincar, né? Como é que a gente pode fazer isso? Ah, então vamos escrever um bilhete, né, para ele. Então, todo esse processo que não tá no lápis e no papel que vão Uhum. ser usados, ele se constitui em esse processo que vai fazer a veiculação dessa mensagem chegar a quem precisa chegar e depois a ação acontecer, porque o amigo vai vir Uhum. brincar depois, né? Fico Uhum. pensando a materialização disso, né? De quando você pensa, puxa, então quer dizer que é forte mesmo, faz muito sentido a gente escrever para convidar alguém para vir na nossa festa, né? Para vir Sim. na nossa casa. Então, essas emoções, né, que você disse que as palavras, né, elas carregam junto delas quando fazem esse sentido, eu acho que pode ser aí o grande pulo do gato para as famílias que vivem, Uhum. né, nesse processo de preocupação, às vezes, né? O que que eu posso adiantar? O que que eu posso antecipar? Mas a escola ainda não ensinou as letras, né? O que que eu posso fazer, né? Afinal de contas, a gente Uhum. vive nesse mundo letrado, né? Como você já falou, isso vai acontecer em algum momento. É. Mas, né, nessa nossa lógica adulta, nessas nossas angústias, a gente também quer poder acompanhar, né, nesse lugar de família, as crianças a viverem esses processos. E aí você traz essa, né, essa ideia, essa possibilidade, assim, eu acho que esse é um grande caminho que as famílias podem usar e explorar, né, Ana? Que exemplos mais será que elas podem usar aí no cotidiano? Eu lembro quando a Aurora Aham. nem usava, nem tinha interesse por lápis, mas daí eu lembro que eu ia no mercado e aí eu falava, filha, que frutas, ela, né, super das frutas, assim, né, eu falava pra ela, filha, mas quais as frutas que a gente vai precisar comprar? Olha lá na fruteira pra mamãe. Ah, e daí eu anotava numa listinha pra gente ir ao mercado. Ela, né, não, num primeiro momento, me parecia que não tinha um entendimento, mas de alguma maneira, alguma mensagem nessa nossa Uhum. relação da importância disso, e depois a gente levava a listinha, eu consultava e tal, né? Vai recheando aí, né, esse repertório das crianças para esse universo, né, para esse mundo letrado. É, e você usou algumas palavras, assim, que são preciosas, né? E trouxe conceitos importantes nessa tua narrativa com a Aurora, Ai, meu né? Deus, saber. A questão da relação. A relação é o que atribui sentido a essa palavra, é a presença desse outro. A escrita, ela serve para isso, para nos aproximar do outro, para a gente poder se comunicar. Então, de nada adianta conhecer o nome das letras, reconhecer, identificar, Uhum. porque às vezes isso tem muito saber, muito valor para a nossa sociedade, Sim, né? sim. Então, é a relação, é a presença, é isso que está em jogo. E é isso que promove o desejo por saber mais, Sim. né? E, infelizmente, hoje em dia, principalmente essas crianças que são as nascidas na era touch, né? Elas não veem mais os adultos escrevendo, a não ser no No celular. celular, no computador, né? Uhum. Então, a escrita vem com esse valor também, né? Da tecnologia, associada à tecnologia, né? Então, eu acredito que um caminho possível é, então, subverter essa ordem de que reconhecer e identificar letras o quanto antes é melhor. Porque quando a Uhum. gente defende as infâncias, defende o tempo de brincar, escolhe escolas que também compactuem com essa ideia com essa imagem de infância, quando chega no infantil 4, infantil 5, né, que é véspera de ir pro fundamental, bate o medo nas famílias. E agora? Não Uhum. aprendeu as letras do alfabeto. O Hum. que que eu faço? Escolhi uma escola de brincar. Aham. Brinquei bastante, né? Então, bate o medo e aí eu quero correr atrás do prejuízo, Uhum. né? Então, assim, o que que a gente pode fazer como mãe, como pai? Convidar para práticas de escrita com função social, coisas que façam parte do dia a dia, né? Uhum. Então, você quer escrever um recado para o amigo vir no final de semana, ou avisar a avó que vocês vão almoçar lá no final de semana. Ao invés de pegar um WhatsApp, escrever pelo WhatsApp, pega um papel e uma caneta, escreve à mão, tira uma foto e manda para a avó pelo Ah, WhatsApp. olha, adorei. Adorei a ideia. Boa. Mas traz Isso. isso, Aham. esse valor, né, do que é manuscrito, dessa artesania, dessa construção, desse adulto como escriba, né? Então, assim, essa coisa de lista de supermercado.
pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia, mas é uma prática importantíssima para as crianças, né? Então, vamos escrever aqui o que a gente não pode esquecer, ou eu vou fazer uma lista para você de todas as coisas que a gente precisa colocar na sua mochila para você ir para a escola amanhã. E a gente vai ler juntos aqui, né? Sim. Então, é trazer a escrita para o dia a dia, os adultos apresentando essa escrita com muito valor social, permeada por uma relação, trazendo muita presença para a vida da criança, né? Ler histórias todos os dias, contar histórias todos os dias. Então, é trazer essa palavra e esse mundo escrito para o dia a dia com a criança, né? Por meio de muita relação e de muita presença. Eu acho que esse é um ótimo caminho. Ah, que bom. Aproveitando o tema da tecnologia, eu vou trazer uma pergunta aqui da Elisa, lá de Vitória, e ela está perguntando assim: a tecnologia ajuda ou atrapalha? Um aplicativo de leitura, por exemplo, ele pode limitar a imaginação se ele padroniza o jeito de aprender? Lá de Vitória ainda, que legal essa pergunta. Ajuda ou atrapalha, né? Se a gente pensar no direito das crianças e pensar nessa leitura de mundo, que a gente tanto falou. A tecnologia, a era digital, ela tá aí. Ela faz parte do que a gente é hoje. A gente precisa dela. Quem seríamos nós sem isso, né? A grande questão é como a gente vai se relacionar com isso. Por exemplo, aplicativo de leitura. Não conheço o aplicativo de leitura, mas imagino que ele vai convidar a relação. Ele vai convidar a presença de um outro adulto, né? Pensar na tecnologia sendo utilizada pela criança de modo passivo, isso atrapalha. Com certeza, não tenho dúvidas, né? Excesso de telas, né? Ou as telas ocupando esse lugar de babás eletrônicas. Enquanto os adultos jantam, enquanto os adultos fazem coisas de adultos, as crianças ficam na tela. Isso é altamente prejudicial e nós somos totalmente contra. Agora, se você traz a tecnologia, né, de modo ativo, reflexivo, acompanhado, e porque as crianças têm o direito de se alfabetizar nessa linguagem, é algo muito valioso, né? Então, o exemplo que eu dei sobre tirar uma foto de um bilhete e mandar para a avó dizendo que a gente vai almoçar no final de semana, o uso de aplicativos, ou inclusive alguns jogos que são muito interessantes para as crianças, né? Então, acredito que é sempre essa pergunta, como a gente percorre sempre as perguntas, né? Como eu estarei presente acompanhando a relação do meu filho com essa tecnologia? Qual vai ser a relação que nós vamos estabelecer? Ela promove outras perguntas, ela promove uma atividade mental, né? Novas rotas cognitivas vão ser formadas ou não? Eu só estou recebendo um conteúdo de modo passivo. Eu acho que essa é a grande diferença. E aí a gente pode pensar um pouco quando atrapalha e quando pode ajudar. Né? Sim. Em vez de ir direto, né, para essa pergunta, se atrapalha ou se ajuda, é fazer perguntas antes de querer responder essas, né? Então, o que esse aplicativo, né, traz de possibilidades de pensamento mesmo. De oportunidade de relação. Isso. E até avaliar, assim, né, a qualidade, às vezes, né, das imagens que são apresentadas, né? Porque a gente tá falando de crianças que têm direitos, né, a viverem experiências diversas, né? Então, esse lugar, né, de ser só alfabetizado tecnologicamente, e talvez nem seja aí, né, esse lugar de alfabetizado tecnologicamente, mas de estar exposto às telas insistentemente, frequentemente, ele não vai trazer o que as crianças têm por direito de viverem. Né? Agora, se essa oportunidade de estar na relação com a tecnologia for uma das outras várias experiências que são vividas, elas precisam ser ponderadas, porque como você, né, já nos contou aqui, não tem como a gente escapar dessa realidade, né? E a gente não pode negar isso para as crianças também, né? Porque tem um lugar de valor, né? E pensar junto com elas também tudo que é tecnologia, porque caneta e papel é tecnologia. Exato. Então, a gente tem essa ideia de que tecnologia são só os recursos digitais, mas não são, né? Então, acho que é isso. Se perguntar sobre como eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso, né? Como o meu filho vai estar se relacionando, que tipo de repertório, né? Sejam imagens, sejam sons.
É só tecnologia, eu também vou ao museu, também trago Uhum. boas histórias, vou à pracinha, né? Então, é o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é um bom caminho. Sempre, né? Essa palavra tá sempre, né, É, permeando a gente. É o equilíbrio, né? Nem 8 nem 80. E que a gente, né, consiga se deparar com esses desafios sempre, né, nisso que você está nos provocando a fazer aqui, né? Pensar sobre como questionar, provocar, fazer boas perguntas a partir dessa experiência, né, que a gente oferece para as nossas crianças. Que a gente não viva nesse movimento de viver no automático, né? De uhum, oferecer o celular enquanto se faz coisas de adultos e as crianças estão à espera, né? isso. Porque aí a gente tá colocando a criança no lugar de um ser passivo, né? Uhum. Isso. E colocando a margem, né? Uhum, A margem da vida, daquilo que está sendo construído ali. A sim, criança merece participar disso também, né? é verdade. Eu vou continuar aqui para as nossas participações, que são muitas. Agradeço demais pelas participações, pela audiência de vocês. Que bom que vocês estão ao vivo com a gente aqui na Abla FM. E a gente vai construindo esse programa junto com vocês. Então, Uhum. que bom. A Mirella, lá de João Pessoa, ela tá dizendo assim: eu sou psicopedagoga e muitas famílias chegam dizendo assim: o meu filho tá atrasado. Como desconstruir essa ideia e mostrar que cada criança tem um tempo próprio sem soar negligente, né? Então, esse equilíbrio também, né? Uhum. Que, né, a gente não pode simplesmente dizer, puxa, né? Não segue, né, o ritmo, tem um ritmo próprio sem um olhar profissional, né? Que seja, que não negligencie as preocupações dessa família, porque se elas estão trazendo preocupações de que pode ser um atraso, né? A gente não. Quem somos nós, né? Para desconsiderar essas percepções das famílias, mas ao mesmo tempo dizer, né, a elas sobre essa concepção de infância que a gente está conversando aqui, sobre essa concepção de processos de aprendizagem que a gente está conversando aqui, né? Como É. é possível, né, estabelecer essa relação com as famílias e o que você tem usado na sua prática também. Sabe que eu atendo muitas famílias todas as semanas, assim, não vou dizer todos os dias, mas Uhum, quase todos os dias, com essas questões, sabe? Sobre, mas será que ele vai dar conta? Mas será que ele vai acompanhar em outra escola? Será que ele tá perto dos amigos ou tá muito atrasado, né? Mas é atrasado em relação a quê? Atrasado para quê exatamente? É um medo legítimo, sabe, Dani? Eu uhum, acho que as mães e os pais que trazem essa pergunta é uma pergunta muito séria para eles. E, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é acolher. E eu penso realmente que os adultos que acompanham e que educam as crianças precisam de acolhimento. Entendo o seu medo, uhum, mas vamos pensar sobre ele juntos. É atrasado em relação a quê? Porque normalmente essa pergunta ela traz como plano de fundo algo bem específico. Seja em relação à linguagem matemática, ou o filho do meu vizinho já conta até 100 uhum. e o meu filho não consegue contar até 5. Ou o filho do meu, né? Então, tem a comparação, tem essa questão da ótica do mundo de hoje, de ter sucesso, de passar no vestibular, né? Uhum. Então, são muitos medos que podem estar nesse plano de fundo e a gente precisa compreender melhor, né? Atrasado para quê? E ajudar nessa construção de que essas aprendizagens, que são as aprendizagens formais, elas fazem parte de um processo e que nem sempre o final é o mais importante, mas é esse processo, que é um modo de construir esse funcionamento, né? Uhum. Ah, ele tá atrasado porque não reconhece as letras do nome. E eu sempre pergunto para essas famílias: e quais são as coisas que o seu filho ou sua filha já conseguem fazer sozinho? Ele já toma banho, já se alimenta sozinho, dorme sozinho. Quando acontece algo, um conflito, como ele resolve? Então, é mostrar para as famílias também que existe um outro modo da gente amparar, suportar e outras coisas que são muito mais importantes do que estar atrasado no reconhecimento de uma letra, por Uhum. exemplo. Uhum. É claro que é um diálogo muito individual, muito, né, pessoal, cada caso é um caso, mas é mostrar para as famílias, assim, o tanto que
a vida, ela é valorosa e a gente não tá atrasado, né? Vai dar tempo, sim, de construir essas aprendizagens que são importantes, né? Então, Entramos no assunto do atrasado e eu vou aqui para um tema que sempre gera polêmica, Ana. ai, ai, ai. Existe essa pressa social pela alfabetização, né? A gente está falando aí de famílias preocupadas com um processo que talvez, né, vai iniciar ainda no ensino fundamental, quando as crianças vão lá para o primeiro ano, né? Mas a gente vive também, né, nessa sociedade, nessa ótica que você traz, que é uma sociedade, né, da performance, do apressamento das coisas, do desejo, né, de que o filho tenha a melhor desempenho possível, que comece a fazer as coisas mais cedo, né? Porque então a gente está imersa, né, nessa realidade, né, do apressamento, né? E a alfabetização não seria um fenômeno que, né, estaria à parte de tudo isso, né? Então, a gente, né, vive essa pressa social, assim, pela alfabetização. Recentemente, eu conversei com uma família que veio me contar, assim, com muita alegria, que o filho de 4 anos, nossa, já estava sabendo escrever o nome, sabendo escrever o nome dos pais, sabendo escrever... E aquilo trouxe um brilho muito grande, assim, no olhar dessa família, assim, né? Dizendo, olha, como, né, o meu filho tá bem, como ele é inteligente, né? E, claro, eu acolhi aquilo porque era o olhar que o pai, né, Sim. estava tendo para aquelas conquistas daquela criança, né? Eu não sei nem se eu posso chamar também de conquista, né? Mas do modo como a criança estava mostrando, né, ter dominado Sim. essa conquista que o pai estava me contando. E aí a gente começou a conversar, né, sobre outras coisas. Puxa, né, mas tem outras coisas também tão importantes, né? E talvez nessa fase, será que ele tá perdendo de viver outras coisas para viver essas? Esses momentos que vocês estão vivendo, para que ele te mostre essas aprendizagens, eles são leves ou eles estão permeados por pressões? Como é que a criança se sente, né, quando você estimula, né? Porque vem desse lugar de estimulação precoce, vamos estimular para que, né, aproveitar esse início da vida, porque toda a potência neuronal de desenvolvimento, né, das crianças é muito aflorada. Então, né, a gente está em contato com informações que levam, né, a gente a fazer interpretações de que, então, esses primeiros anos de vida a gente precisa estimular muito, porque, né, é muito potente o que acontece nesses primeiros anos de vida. No entanto, né, talvez a gente esteja não pensando nos reflexos disso, né, a médio e longo prazo, de antecipar, né, de ter a pressa para que as coisas aconteçam com as crianças. E eu queria que você contasse, então, para quem está nos ouvindo, se alfabetizar cedo é realmente garantia de bons resultados. Pois é, não é. A gente não tem garantias como essa na vida e às vezes até atrapalha mais, né? Eu entendo e nós sabemos, né, Dani? Claro que aprender a ler e escrever é algo que traz muita potência para o sujeito. E assim como quando os bebês aprendem a verticalizar, ficar em pé. É um marco, começou, né? Ficou em pé, vai começar a andar. Tem tudo a ver, né? Essa coisa do poder, do crescimento. Olha que coisa boa. Então, essa imagem que vai sendo construída de, opa, é um sujeito de sucesso. É poderoso, vai funcionar muito bem, né? E a gente precisa pensar sobre isso e entender que essa é só uma parte do que significa ser sujeito, né? É claro que a gente valoriza, as crianças sabem o que os adultos valorizam. Então, quando você fala, a mãe e o pai vieram me contar, emocionados, com brilho nos olhos, ele já tá lendo, ele já tá escrevendo, olha só. A criança, é óbvio que ela vai querer cumprir com essa demanda, com esse desejo da mãe e do pai de brilharem os olhos, de se sentirem orgulhosos, né? E realmente poder escrever é muito bom, é muito prazeroso. Mas isso acaba fazendo com que a criança, como a Ana Tardos nos diz, né? Antecipar etapas é antecipar fracassos. De nada adianta eu já compreender, já conhecer, já ter decorado um código, que sejam as letras do alfabeto, por exemplo, ou números, né? E não compreender a função social disso.
e não conseguir me auto-organizar nas minhas emoções. E não conseguir participar de coisas que minimamente fazem parte da minha vida como criança. Por exemplo, organizar os meus brinquedos. Por exemplo, tirar o prato da mesa depois que eu como, né? Então, assim, isso, o que é ser um sujeito funcional? Aprender a ler e escrever tem muito valor? Tem. Mas de nada adianta se eu não sou um sujeito que sei agir com autonomia, né? Me relacionar com as outras pessoas. Conseguir me posicionar e expressar as coisas que eu sinto, as coisas que eu penso, me colocar no mundo, né? Então, todas essas aprendizagens, elas são muito valorosas. E isso, combinado com um processo de alfabetização que seja de verdade permeado por práticas que fazem sentido, para mim, é o que faz um sujeito ser um sujeito de sucesso. É ele poder pensar sobre as coisas que ele vai escrever. É ele poder se sentir seguro para arriscar, independente se ele vai escrever corretamente ou não, porque as crianças vão errar muito e tem essa pressão também. É triste isso da nossa sociedade sempre olhar as crianças a partir da perspectiva da falta, né? Sim. Ainda não escreve, aí começa a escrever. Ainda não usa os 2 S's. Aí começa a usar os 2 S's. Nossa, mas não espaça as palavras. Sim. Então, a gente sempre tá olhando para o que falta, né? Então, não. Alfabetizar precocemente não significa garantia de sucesso e significa também um pouco de apagamento da infância. Da oportunidade de brincar, de elaborar bons jogos simbólicos que são necessários para uma boa escrita depois, né? Eu vou trazer aqui para nossa conversa uma última participação aqui, das muitas. Eu vou trazer o que a Rafaela perguntou para gente, Ana. Tenho alunos que se alfabetizam rápido, mas não conseguem escrever textos autorais. Podem me trazer dicas para estimular essa autoria? Acho que a gente está falando, né, de uma coisa que puxa a outra, né? Você está falando dessa antecipação que não significa, né, o sucesso. E que talvez possa ser o início de alguns fracassos, né? E que às vezes esse fracasso, a falta de ter vivido o que era para ser vivido naquele momento, né, por pressões ou por outros motivos que fizeram, né, se antecipar alguns processos, vão desencadear à frente. E eu acho que o que a Rafaela traz é um exemplo muito claro, né, desses fracassos que podem vir à frente por essa base, essa construção, né, ela não ter sido vivida, né, com esse entendimento e com essa responsabilidade anteriormente. Porque se o aluno consegue escrever, mas não consegue trazer as suas ideias para o texto, alguma coisa se perdeu, Ana? O que é que se perdeu por aí? Não conseguir escrever textos autorais é muito simbólico, né? É não ser reconhecido como autor do mundo. Isso é muito importante. E como as crianças são autoras desse mundo? Quando elas são escutadas, quando elas brincam, quando elas desenham, né? Então, muito provavelmente, uma criança que não desenhou muito, que não elaborou narrativas, que não construiu desenhos com detalhes de cores, né, de traços, porque isso também faz parte de alfabetização. E que não teve seus desenhos reconhecidos, porque também tem isso, né? A brincadeira, os pensamentos, as ideias das crianças, a participação delas em tudo que diz respeito à vida delas, a prática de desenhar, é tudo isso que vai fazendo com que a criança se sinta fortalecida e autora do mundo, presente. Saber que as ideias dela fazem a diferença, que são escutadas, que são reconhecidas e valorizadas, né? Então, Rafaela, qual seria o caminho, né? Agora, mostrar para essa criança que sim, ela pode assumir um lugar de autoria. Perguntando, inclusive, do que você quer brincar hoje. Você pode fazer essa escolha. Sobre o que você quer desenhar. Então, tira a escrita. Agora, não precisa... Ela já está alfabeticamente experiente no sentido de conseguir, né, minimamente, colocar palavras no papel. O que ela precisa é de repertório de vida, né? É desenhar, brincar, imaginar. Veja como faz falta. A Rafa nos traz a prova de que aprender a ler e escrever o quanto antes, ou escrever o quanto antes, né? Não significa sucesso. Então, essa criança precisa se sentir autora do mundo, participando do mundo e sendo reconhecida e valorizada, né?
por diferentes linguagens, né? Com Então, certeza. esse é o ponto também. Para se inscrever tem que ter coisa a ser escrita, né? Tem que Tem que ter ter repertório, tem que ter repertório vivido, Uhum. sentido, né? Sim. Pessoal, obrigada demais pelas participações de vocês. Que bom que vocês nos ajudaram a construir esse episódio de hoje. E a gente está aqui chegando nos minutos finais, Ana. Passa muito rápido, né? Voou. Muitos elogios aparecendo aqui, Ana. Conversa incrível, adorando as dicas. Muitas outras perguntas, né, que a gente não conseguiu responder. Então, o pessoal, né, gostou muito. Quanta riqueza de informações. Receba um abraço virtual. Então, tem muita gente aqui, né, gostando de pensar sobre isso. E que seja só um ponto de partida, né, para quem está desejando pensar sobre isso. E para que a gente finalize aqui... com mais uma pergunta que daí vem das coisas que eu fiquei pensando, matutando, a partir das tuas construções, Ana, é de pensar assim, as pesquisas contemporâneas, as pedagogias participativas, né, essas que colocam a criança, né, como sendo esse sujeito, né, de aprendizagens, né, e dos próprios percursos, nos mostram, em relação a essa temática do tempo, que existe outros jeitos de a gente entender e viver esses tempos das crianças, né? Descoladas desse apressamento ou desse desejo de que se obtenha sucesso rapidamente. Eu queria que você trouxesse para a gente pensar ainda mais sobre esse tempo da criança, né? Porque é difícil a gente equilibrar e mensurar essa ideia de que cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança tem as suas próprias rotas, vai construindo diferentes rotas cognitivas nos seus percursos. Se a gente não tem um sujeito atento e querendo, né, escutar e querendo viver esse tempo junto com as crianças, né? Então, eu queria que você ajudasse, assim, a gente a pensar sobre a importância de reservar de não se deslocar desse pensamento, né, de que as crianças têm um tempo próprio de vida. E que esse tempo, né, das crianças viverem as suas infâncias, ele acaba rapidinho. E que tem muita coisa a ser vivida, né? E como é que você tem construído isso, né, nos seus pensamentos, nas suas pesquisas, no seu cotidiano, na escola, sobre o entendimento do tempo das crianças? Porque é um baita desafio, né? Tanto se a gente pensar nessa lógica do tempo cronos, que é o tempo do relógio, e que a gente precisa acompanhar os tempos do relógio, né? Ou da ótica do tempo da experiência, né? Que é o tempo kairos, que é esse tempo... que é quando a gente pode falar dessas duas perspectivas, né? Porque essa dimensão do tempo para a criança, ela é muito importante. As crianças estão inseridas no mundo. Elas precisam também respeitar os tempos que existem no mundo. Nessa perspectiva de cotidianos organizados, rotinas bem estabelecidas. Existe horário para acordar, existe horário para dormir, o horário de almoço. Isso ajuda a criança a se organizar internamente. Então, a gente não pode romantizar e achar que tudo tem que ser vivido no tempo da criança, porque há uma compreensão equivocada disso também. Então, a criança precisa, sim, muitas vezes, dessa determinação, desse encaminhamento, dessa guiança dos adultos para se localizar no tempo e no espaço. Eu gosto de pensar que quando a gente, na outra perspectiva desse tempo da criança e o tempo de desenvolvimento dela e o tempo dela viver as experiências, é o tempo do presente. O presente que provoca a presença. Então, respeitar o tempo de cada um é estar presente, olhando, observando quais são as perguntas, quais são os sinais, quais são os interesses. E sempre que possível, agir aqui. Você precisa de mais tempo para brincar. Você precisa de um pouco mais de tempo para comer. Você precisa de um pouco mais... Olha, eu tô percebendo... Vamos olhar para isso? Acho que você pode desenhar mais antes de começar a tentar escrever. Então, respeitar o tempo das crianças não é fazer com que... Não, tá tudo certo, um dia vai aprender. É olhar para elas, acompanhá-las e poder dar o suporte que elas precisam para crescer no seu tempo. Ai, que precioso. É isso, Ana. Eu acho que a gente tem precisado, né, pensar sobre essas balizas também, né? Que não é aquela coisa...
vai, Não é? só vai, né? Vamos respeitar, porque pode não acontecer no tempo da criança, Sim, né? Ela sim. precisa de apoio, de suporte. Com certeza. Ai, Ana, que bom, que conversa deliciosa. Adorei o nosso tempo juntas, essa nossa hora juntas, que seja a primeira de outras que possam vir também para a gente continuar essas conversas e outras conversas que você possa trazer aqui para, né, pra gente, para pensar junto com esse pessoal que tem gostado de estar aqui na nossa companhia, na sua companhia, que foi muito agradável. Então, eu quero agradecer demais, demais a tua presença, a tua participação, a tua generosidade, essa tua fala suave, esse teu jeito inspirador mesmo, né, de lidar de lidar e sustentar, né, esses processos educativos que não são fáceis no cotidiano. Nada fácil. Então, é uma alegria, né, que você tenha estado aqui comigo, fazendo história com a gente aqui, né, do Repensar as Infâncias. E eu vou dar agora um espaço para você contar para as pessoas que estão nos ouvindo de que maneira elas podem chegar até você, fazer conversas também com você, conhecer mais do seu trabalho, o que é que você também pode, propor de possibilidades mesmo, né, de orientação para as famílias, né, as pessoas que estão aí ansiosas, angustiadas, vivendo obstáculos, de que maneira elas podem te encontrar. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer pela escuta, pelo convite. Eu acredito muito que a escuta, ela promove dignidade, né? E estar aqui num lugar de muita escuta e de muita troca é muito valioso. Que a gente possa se escutar e escutar cada vez mais as crianças, né? Para ter esse suporte para oferecer para elas. Verdade. Né? Então, muito obrigada. Foi uma grande alegria estar aqui. Então, como vocês podem me encontrar e como a gente pode conversar mais, né? Eu estou desenvolvendo um projeto que é um novo projeto Pamplona. Podem seguir, depois de muito incentivo, né? Inclusive de famílias que eu acompanho, né? Como coordenadora pedagógica lá na Escola Parlenda. Então, quem quiser também seguir nas redes, né? A Escola Parlenda, eu atuo lá como coordenadora pedagógica há 11 anos, né? Então, tenho muito orgulho dessa trajetória de crescer junto com a escola, mas também estou desenvolvendo esse projeto, que é o Projeto Pamplona, no sentido da gente construir mesmo essas escutas e estratégias junto com as famílias para as crianças, né? Porque a gente precisa se fortalecer. E às vezes são pequenas ideias, pequenos ajustes, ou só uma conversa que nos ajuda a, né, olhar com outras lentes e encontrar novos recursos, né, para lidar com as crianças. Que bom, gente. Então, acompanhem nas redes sociais, troquem mensagens, né? A Ana é uma pessoa de muito fácil acesso. Muito bom conversar com ela, vocês vão gostar. E quero agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos vocês, avisar para vocês que a gente ainda tem mais um episódio em 2025 para fechar aqui nossa temporada de Repensar as Infâncias em 2025. E também convidar vocês a participarem junto com a gente, as famílias que são de Curitiba e são famílias com bebês. A Brincaê vai organizar um piquenique literário para bebês daqui 8 dias, vai ser no dia 29 de novembro, na Praça 29 de Março, aqui em Curitiba. E a gente vai para a praça ocupar o espaço público e fazer um piquenique literário aí para os bebês. Então, vocês também estão convidados para estarem junto com a gente. Nos acompanhem nas redes sociais, @somosbrincaê, é o nosso Instagram. E espero encontrar vocês daqui 15 dias para uma conversa também sobre literatura. Até a próxima, gente. Obrigada!